Olá a todos, meu nome é Daniel Ferraz, sejam muito bem-vindos então ao nosso curso sobre letramentos visuais. E a ideia inicial para essa nossa primeira conversa é falar um pouquinho sobre Critical Language Education, educação crítica de línguas, e apresentar algumas perspectivas. Lembrando que é, vocês podem assistir a esse vídeo ou somente realizar a leitura desse PowerPoint, isso será tópico de nossa discussão. Bom, então inicialmente, quando eu falo de algumas perspectivas, é claro que essa é uma perspectiva sobre a educação de línguas. Eu sou professor de língua inglesa e tenho feito pesquisas sobre educação crítica de língua estrangeira, principalmente educação crítica por meio da língua inglesa. E aí eu gosto dessa imagem inicial, eu iria até passar o vídeo, mas vocês podem inclusive achar no YouTube, que é a cena final do filme Truman Show, Show de Truman, em que ele está no barco tentando escapar da redoma, né? Não sei, para quem assistiu ao filme vai bem entender, e aí ele bate com a ponta do barco nesse estúdio, né, que é uma grande redoma, e a partir desse momento ele se dá conta e tem a prova efetiva de que ele realmente viveu é, praticamente toda a sua vida sendo vigiado, né, desde criança, desde bebê. Então eu inicio essa nossa discussão utilizando essa metáfora de que, para mim, a questão do crítico, ou da palavra crítica, ou de ser crítico, ou uma educação por meio, né, que tenha a criticidade como um embasamento, é justamente quando a gente tem esse momento, né, que é um momento de ruptura. Aqui eu estou emprestando uma metáfora não só de Ricoeur, mas de Montemort, que é esse momento de ruptura em que a gente tem um certo raciocínio, um pensamento por vezes bastante linear, e de repente a gente bate aí com essa lança do barco em alguma parede, e esse momento nos faz pensar, repensar, é, não só as nossas ideias, mas as nossas práticas. Então, bom, vocês vão perceber que toda a palestra, essa nossa conversa, ela está escrita em inglês, e ela é uma palestra que eu já apresentei em algumas semanas de formação de professores de língua inglesa, na Federal do Acre, na Federal do Tocantins e algumas outras. Então eu decidi conversar em português e manter todos os escritos, os PowerPoints em inglês, né? Então, how does the scene from Truman Show could be linked to critique and to critical language education? Acabei de falar, né? Então, como é que eu estou vendo essa cena curta do Truman Show, que é o final, ela pode ser ligada, né, à questão da crítica ou criticidade com a educação crítica de línguas, né, e de línguas estrangeiras. E como eu disse, esse momento, né, quando a gente consegue proporcionar esse momento de ruptura ou de pensamento que não é o tradicional ou linear. Então, colocando aqui algumas perspectivas, mais algumas perspectivas e aí algumas teorias, essa definição de que educação crítica de línguas, ela focaliza a importância de se ver a educação de forma crítica, social e cultural, né? Que ela tem essas orientações críticas, sociais e culturais. Então, quando a gente se relaciona com a educação crítica de línguas estrangeiras, educação e aprendizagem, nós temos esse desafio de desenvolver, né, de design, práticas pedagógicas que focalizem esses três domínios. Então, para essa palestra ou essa nossa conversa, eu vou definir educação crítica de línguas, vou falar um pouquinho sobre o termo crítica, baseado em Pennycook, Morgan, Montemort e Ferraz, e na segunda parte vou explorar alguns conceitos e alguns movimentos que eu estou interpretando, não só, mas diversos autores, que são critical literacies, os new literacies, os novos letramentos, e multiliteracies, os multiletramentos. Bom, então qual é o meu local de enunciação ou o meu contexto, né? Então, as minhas pesquisas, elas têm se baseado em todas essas teorias
que são Critical Pedagogy, Critical Education, Critical Language Education, Critical Applied Linguistics, Foreign Language Education in Brazil, and Education through English Language Education. Então, que são alguns movimentos, né? A pedagogia crítica de Freire, a educação crítica de línguas, letramentos críticos baseados em Lucan, Fribari, Snyder e Morgan, e a linguística aplicada crítica de Pennycook, que inclusive esse é um dos textos para a nossa próxima semana, que é esse texto de Pennycook de 2010 sobre Critical Applied Linguistics. E educação de línguas estrangeiras no Brasil, então, que são as teorias de Montemor e Menezes de Souza, e a educação por meio do ensino-aprendizagem da educação de língua inglesa. Bom, então algumas perspectivas. Como eu disse, acho importante a gente pensar no termo crítico, né? Você vê que ele aparece, pedagogia crítica, linguística crítica aplicada. Ele é um termo que eu acho que a gente tem que problematizar, ficar pensando, definir, redefinir e também pensar nas suas reverberações, né? Quer dizer, quem que está usando a palavra crítico, de que forma está usando. Eu percebo que é uma palavra que está sendo bastante utilizada por diversos teóricos. Então, eu vou começar a nossa conversa falando de 3 perspectivas sobre a palavra, sobre o termo crítico, né? Então, e aí também baseado em todas as teorias que eu mencionei, né? Então eu estou aqui numa interlocução, estou num diálogo com essas teorias. Então a primeira, que é a crítica como processos de construção de sentido. Então, critique as meaning-making processes. Né? A segunda, a crítica, a suspension of the truth, então, aí baseado na hermenêutica de Ricoeur, a crítica como uma suspensão da verdade, quando você suspende, e essa suspensão, né, de suspeita, né, da escola da suspeita, e a crítica como ruptura, como eu mencionei. Então, a crítica como construção de sentido, critique as meaning-making, né? Então, de acordo com a perspectiva da educação crítica, né, o design, né, o desenvolvimento dos letramentos críticos, dos projetos de letramento críticos, eles deveriam focalizar ou pensar em propostas inovadoras, né, e no cruzamento das disciplinas. E aí o número 1 é respeitar as novas formas de construção do conhecimento, né, como colocados por Mohan, Langchain e Noble, e desenvolver, então quer dizer, o sentido de crítica, ele deveria desenvolver a construção de sentidos. Então, o que é um termo que ele é revisitado e colocado como um conceito de leitura e de interpretação, né? According to which, aqui em vermelho, meaning is not in the head, but in social practices, and that in acquiring social practices one gets deep meanings free. Ou seja, que o significado ele não está somente, né, na nossa cabeça, na nossa mente, mas nas práticas sociais. E ao adquirirmos essas práticas sociais, nós conseguimos, de certa forma, nos liberar e conseguir outros sentidos, sentidos mais livres, né, que não só aqueles que foram, de certa forma, colocados aí em nossas cabeças ou em nossas mentes. E aí, de novo, como eu disse, existem várias possibilidades de construção de sentidos para aquele filme. A minha foi usar essa metáfora de que ao bater o barco, né, na parede do estúdio, o Truman ele conseguiu, de certa forma, perceber, né, de forma real que ele realmente estava dentro desse estúdio a vida toda, né? E aí várias outras construções de sentido são possíveis dessa cena final, né? Podemos pensar juntos, então, quais outros sentidos a gente pode construir. E aí uma segunda visão sobre crítica, trazendo Montemor, que faz uma leitura de Ricoeur, é a crítica como suspeita. Então, you suspect or distrust an interpretation in order to investigate other interpretations. Né? Então, a gente, na verdade, desconfia de uma interpretação, você, de certa forma, congela, suspende, você desconfia
para investigar outros tipos de interpretação. Então, ao passo que o primeiro que eu coloquei, que são as construções de sentidos, elas, elas são passíveis de serem criadas, aqui o que a proposta de Montemor e Riquet é olhar para aquele fato, ou olhar para essa ideia ou esse pensamento e, de certa forma, suspeitar sempre daquilo, né? Para que outras possibilidades possam surgir. Então, e aí uma citação de Ricoeur: it is always possible to argue against an interpretation, to confront interpretations, to arbitrate between them, and to seek for an agreement, even if this agreement remains beyond our reach. Então, aqui ele basicamente está falando que é possível a gente argumentar contra ou confrontar as interpretações ou também arbitrar entre elas, né? Entre essas interpretações. E, e aí eu coloquei algumas imagens aí para a gente pensar sobre essa questão das interpretações e das construções de sentidos, né? Então, alguns exemplos para mim, como eu coloquei aqui, por exemplo, o exemplo da mídia, da televisão, as mídias de massa. E aí até coloquei aqui no cantinho o exemplo do meu pai, Dad, que essa postura de desconfiar, né? O Google, por exemplo, ele é tido muitas vezes como uma fonte, muitas vezes fidedigna, né? Da informação ou das coisas que acontecem. Então, o exemplo do meu pai é que ele sempre procura tratamentos médicos, enfim, pelo Google. E eu sempre fico conversando com ele, falando se como é que ele confia, né? Como é que ele não suspeita de que isso é uma construção, foi postado, se é possível de checar as fontes, e mesmo checando as fontes que foram, né, colocadas e postadas. Então, da gente suspeitar, né? E às vezes tem um olhar crítico, por exemplo, de entender de que o Google, ele, ao ah, elencar as possibilidades de, de busca, ele também faz isso de uma forma que não é neutra, tem interesses, né? Inclusive o elencamento dessas buscas, ele numa das colunas do Google ele é feito de forma financeira. Então, se você clica a palavra qualquer palavra, né? A palavra tratamento médico, por exemplo, as empresas que trabalham com isso, ou que vendem remédios, etc., elas pagam. Essa palavra tem um valor em centavos de reais ou em centavos de dólar para que tal busca, tal empresa ou tal conhecimento apareça elencado lá nos primeiros links de busca. Então isso é pago, né? Então a gente ter essa visão crítica e suspeitar, né? Por que que essa informação apareceu lá em primeiro, segundo, terceiro e quarto, e na segunda página, na terceira página. Então, e aí eu coloquei alguns outros exemplos, por exemplo, das redes de televisão, coloquei aqui a Globo como exemplo, aquele cartoon, de como as mídias elas acabam influenciando o leitor, que muitas vezes nem percebem, né, que estão sendo influenciados por por esses programas, né? E incluindo aí, inclusive, os programas televisivos de notícias, os jornais. Então, ter sempre essa suspeita. E um outro exemplo para mim é um documentário bem antigo, foi produzido pela BBC, Brazil Beyond Citizen Kane, e que na época causou bastante impacto, haja vista o poder das telenovelas no Brasil, né? Então a BBC veio para o Brasil para analisar como que uma rede de televisão conseguia 80% da audiência, ou seja, milhões de espectadores assistindo uma novela. Acho interessante que a crítica nem foi às telenovelas, mas buscando entender o fenômeno, né, de como que essa rede de televisão ela era, ainda é, né, mas ela era muito poderosa na época. Eu entendo que hoje em dia os canais com a chegada da TV a cabo, enfim,
os canais abertos acabam concorrendo com centenas de canais da TV a cabo, mas de certa forma ainda percebemos que não só as telenovelas, mas os diversos programas da TV Globo ainda influenciam, né, enormemente, de forma positiva, claro, às vezes de forma negativa, e a gente sempre tem essa visão, né? Então é um outro exemplo dessa escola da suspeita que eu estou interpretando aqui. E a terceira perspectiva sobre o termo crítico, né, ou crítica, ou criticidade, é a construção de sentido como ruptura. Então, de novo, eu estou usando os termos de Montemor, essa releitura que ela faz, que é você quebrar os paradigmas. Então, a ruptura como um processo de quebra, né, de algum pensamento ou de alguma ideia. E nesse sentido, não são processos que são enormemente, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, ser crítico é ter essa ruptura em termos filosóficos, etc. Eu vejo, e aí de novo, com base em Montemor, que às vezes é um processo muito simples, é um momento da sala de aula que um comentário que nós fazemos como professores que causa essa pequena ruptura, né? Essa quebra num pensamento que é um paradigma, um pensamento que é bastante tem, tradicional ou linear, né? Então, alguns exemplos para mim são a arte contemporânea ou a arte moderna, né? Que na época foram movimentos de ruptura, e as artes são sempre, né, movimentos de ruptura com a escola de arte anterior. Então, esse daqui uma das ilustrações, né, de Escher, né? Então, essa ideia de que as escadas elas se conectam e, de certa forma, os prédios eles estão no teto, então quebrando, inclusive com a tridimensionalidade, né? E o cubismo, claro, Picasso, e a arte contemporânea, que ela traz muito essa ideia de ruptura para mim, né? De você olhar para aquilo, para olhar para uma obra de arte, né? E conseguir ou enxergar isso como um processo de ruptura, quer dizer, o que que ela quer dizer para mim, ou o que que ela quer dizer para esse leitor, não necessariamente pro artista, né? Nesse sentido, as artes também proporcionam não somente a ruptura, mas a, a construção de sentidos, né? E, claro, também a suspeita. Tem gente que suspeita se esse tipo de arte contemporânea é realmente arte, haja vista os padrões tradicionais de arte, né? E aqui são duas fotos do documentário Lixo Extraordinário, que é um documentário bastante interessante, inclusive poderíamos adicioná-lo ao nosso curso de letramentos visuais, e foi um documentário em que foi realizado com catadores de lixo, né? E essa obra dessa senhora com esse balaio na cabeça e esse outro rapaz deitado, na verdade, quem tiver a oportunidade de assistir o documentário, ele mostra a vida desses catadores, e a proposta foi justamente romper, né, ter esse processo de ruptura com as suas vidas, né, com a sua rotina, e mostrar que eles foram capazes de produzir arte. Então, esse, por exemplo, da esquerda, ambos, na verdade, são, são obras formadas de lixo. Então, vocês podem ver que tem pneus. Então, eles foram colocar, e todos esses catadores, eles, eles produziram, baseados numa projeção de suas próprias fotos, e aí eles mesmos montaram com o lixo, né, essas imagens gigantescas que foram feitas dentro de um galpão, e, e foram tiradas uma foto panorâmica, né, de cima, um documentário bastante interessante. E acho interessante essa ruptura, né, e essa conexão também entre arte e lixo, né? Então esses são alguns exemplos dessa dessa ideia de ruptura e desse conceito que eu estou trazendo de crítica.
E uma reflexão que eu sugiro, proponho para que a gente continue conversando lá nos nossos fóruns é como que a gente pode pensar esses momentos críticos nas nossas aulas, né? Então a gente pode lançar Talk to a Colleague, podemos conversar com os nossos colegas aí que provavelmente são de diversas áreas, né? Esse, esse momento crítico, né? Esse critical moment que eu estou chamando de construção de sentidos, esse momento crítico como suspeita, né? Quando você suspende essa interpretação e suspeita daquela interpretação já dada, e o momento crítico como ruptura. Então a gente pode colocar, inclusive, essas discussões aí. Quero que vocês se posicionem sobre essas três perspectivas sobre o crítico, né? E aí, pensando ainda em como que a gente projeta e como que a gente, na verdade, se apropria dessas teorias, né? Que o crítico é a base, então, para a pedagogia crítica, para os letramentos críticos, mas como é que a gente se apropria, então, desse conceito e consegue trazer para a prática pedagógica, então, para trazer para a nossa sala de aula, né? Não somente, claro, mas para a nossa prática pedagógica. Então eu fico pensando, e já há algumas décadas, né? Pelo menos duas, tenho pensado em como a gente consegue desenhar, desenvolver cursos que a gente possa, de certa forma, conciliar, né? É uma palavra que é usada bastante nas orientações curriculares, conciliar. Por exemplo, no meu caso, que sou professor de inglês, como é que eu posso conciliar as disciplinas da língua inglesa com com a questão da criticidade. Então, nas aulas de inglês, por exemplo, eu coloquei um exemplo de uma parte do planejamento que é muito parecido com o planejamento que eu enviei para vocês para o nosso curso. Então, nessa primeira aula foi um curso de pós-graduação também, em que a proposta era desenvolver essa questão da criticidade junto com o ensino e aprendizagem de língua inglesa, de língua estrangeira. Então, eu estou usando isso como exemplo. Então, na primeira coluna aqui, o objetivo, os temas eram Culture, Post-Movements, Knowledge and Perspectives. Então, cultura, os movimentos pós e discutir a questão do conhecimento e das perspectivas, né? E, continuando ali na segunda tabela, quais seriam então os materiais? A gente trabalhar a questão da cultura, os movimentos pós-modernidade, pós-colonialidade, pós-estruturalismo, seguindo alguns textos de Bakhtin, Derrida, Usher e Edwards, e trabalhei o filme, né, esse o Truman Show, o show de Truman, como exemplo, né, algumas cenas. O Class Project nós vamos utilizar, nós vamos ler esse material, que é OSE, é um material inclusive que está online, Open Spaces for Development and Equity, e aí sugerir para a próxima aula outros textos para a gente ler, né? Inclusive alguns textos nós vamos ler nesse curso também. Então essa é uma possibilidade de desenho de curso que eu estou interpretando como essa junção, né? E aí, como proposta, o que eu fiz durante esse curso foi usar o cinema, né? Nós vamos utilizar também no nosso curso de letramento visual como exemplos de processo de ruptura. Então, esse aqui foi um dos trabalhos apresentados por um dos grupos, que eles assistiram o filme Blindness, ensaio sobre a cegueira baseado em Saramago, e aí eles criaram né? Essa metáfora de que o próprio filme e diversas cenas do filme são um exemplo de criticidade para eles e exemplos de ruptura. Então, assistir ao filme já foi uma ruptura para essas alunas, era um grupo de 3 alunas, e aí eles fizeram uma análise desse filme e entregaram um response paper pensando nessa ideia de crítica como ruptura e do próprio filme como um processo de ruptura para elas, né? E aqui um dos exemplos, eu tirei uma parte da discussão desse grupo, do final paper, do trabalho final, e que elas falam: Therefore, this essay on blindness is an attempt to express how the movie echoed with our thoughts and our reality, as we believe the blindness in this case is not a matter of being visually impaired, but the ignorance to comprehend the world around us. Então, uma tradução simples. Então, portanto, esse nosso trabalho sobre o filme, né, Ensaio sobre a Cegueira,
é uma tentativa de expressar como os filmes ele ecoou em nossos pensamentos e nossa realidade, uma vez que acreditamos que a cegueira, neste caso, não é, não é uma questão de estar visualmente impedido, né? Fisicamente, visualmente impedido, mas a ignorância de compreender o mundo à nossa volta. Então, aqui na verdade eu estou colocando o resultado desse trabalho, né? Eu citei o exemplo ali, o planejamento do curso nesse slide, e aqui um dos resultados, né? Nós tivemos diversos outros filmes, inclusive bastante interessantes, aquele Dancer in the Dark com a Bjork e algumas outras análises. Vamos fazer bastante isso. Então, já estou usando até como exemplo, nós vamos trabalhar bastante essa questão do cinema, de como é possível, na minha perspectiva, a gente trabalhar essa questão da criticidade em nossas práticas. Então aqui eu coloquei alguns outros exemplos que eu fui utilizando na sala de aula, né? Então esse é mais um exemplo de atividade com filmes, aqui sobre construção de sentidos, Meaning Making, que é o trailer do filme Desejo, Perigo, Lust and Caution, que aí coloquei o link aqui para vocês, e na verdade a minha ideia foi trabalhar a questão da possibilidade de construção de sentidos. Então, eu passei o trailer do filme e passei mais um pouquinho sobre o filme, algumas cenas, e aí eu propus essa atividade, que é Choose the one according to your own view. Então, aqui, os alunos assistiriam a esse filme, a essa cena, e aí eles teriam a possibilidade de colocar qual ou quais seriam algumas definições de acordo com o que eles assistiram sobre esse filme Lust and Caution. Então, aí as possibilidades eram, esse filme fala sobre About a Revolutionary Girl, uma garota revolucionária. A segunda, um filme influenciado pelo Kama Sutra. Um filme sobre uma prostituta, sobre amor, um filme romântico. Um filme político sobre revolução. Um filme sobre a aventura de alguns artistas. Um filme sobre que poderia ser definido como poesia em imagens. Ou um filme histórico. Então, na verdade, foram essas possibilidades que eu coloquei, e o filme fala sobre tudo isso. Ele fala sobre About a Revolutionary Girl, there's based on Kama Sutra, a movie about a prostitute, a movie about love. Ou seja, todas essas possibilidades de interpretação, elas estão no filme. E aí, depois dessa atividade, o que eu fiz com os meus alunos foi justamente discutir essa questão da construção de sentidos. Ou seja, inicialmente, eles sempre disseram que poderia ser um ou outro, né? Então, num pensamento bastante linear e tradicional, dizendo que você assiste um filme e uma possibilidade, né? Uma interpretação é válida sobre aquele filme. Então, nós discutimos, na verdade, que todas essas possibilidades, elas existem e elas são possíveis de acordo com o que a gente assistiu. Então, nessa tentativa de quebra, né, de uma interpretação única e válida em relação ao filme. Aqui uma outra atividade bastante parecida. Então, na primeira etapa, The Way We Interpret, é uma atividade de matching, bastante simples. Você tem que conectar o filme com as definições. Muito parecida com a anterior, mas aqui o que eu vou trabalhando é eu não tenho o filme, eu não passo o filme, é só uma atividade escrita, né? Então, na primeira etapa, The Way We Interpret, aqui eu mostro e discuto com os alunos a maneira como nós geralmente interpretamos, de forma bastante linear. Então, eles têm que ligar com uma possibilidade. E aí eu coloco uma segunda etapa, The Way We Could Interpret, ou seja, a maneira como nós poderíamos interpretar, né? E aí algumas outras possibilidades sobre E.T., A Paixão de Cristo, o Piano, Lord of the Rings and Modern Time. Então já para dar uma chacoalhada no aluno, né? Ele geralmente coloca o piano, por exemplo, como qual é a Passion of Christ, o piano como a Look at Masochism, for example. E aí a gente começa a discutir por que seria A Passion of Christ, A Look of Masochism, E.T. Happy Ending, ou Modern Times, A Look on Exploitation, né? O Senhor dos Anéis, Final Feliz.
E a gente acaba discutindo essas outras possibilidades de interpretação. E a terceira, que na atividade, que na verdade é como uma pegadinha, as maneiras como nós poderíamos ler, como nós poderíamos interpretar. Então, eu coloco cinco filmes, né? O Show de Truman, Quiz Show, Vertigo, do Hitchcock, Dogville e 11 de Setembro. E aí eu coloco diversas possibilidades de interpretação, quando na verdade todas essas interpretações, da última parte aqui, tells a story of a man whose life is useless, the movie reflects American society. Então, conta aqui na última parte, conta a história de um homem cuja vida é inútil porque ele é casado com uma garota que o trai a vida toda. A segunda, o filme reflete a sociedade americana. O filme conta a história de um homem que foi traído. Na verdade, todas essas cinco possibilidades dizem respeito ao filme Truman Show. Então, de novo, possibilidades sobre o mesmo filme. E a ideia, então, para finalizar essa atividade, é justamente discutir com os alunos a possibilidade de construções de sentidos em relação a um filme, ou uma cena, ou a uma ideia, uma teoria, um pensamento. Né? Bom, então, passando para uma parte teórica, né, explicando todas essas atividades, eu estou conectando o que a gente chama de Critical Language Education, Critical Language Teaching, que é a educação de línguas crítica, ou educação crítica, o ensino crítico de línguas, com os movimentos da Critical Pedagogy, Critical Literacies, New Literacies e Multiliteracies. Então, a pedagogia crítica aqui na ponta do guarda-chuva e abaixo do guarda-chuva, Critical Literacies, que são os letramentos críticos, New Literacies, que são os novos letramentos, e Multiliteracy, que são os multiletramentos. Então vejam que eu coloquei a pedagogia crítica no topo, porque eu estou vendo a pedagogia crítica como um umbrella term, né? Ele é um termo, ou foi a base para esses movimentos dos novos letramentos, letramentos críticos e multiletramentos. Então, essa é a base de teorias que eu estou conectando com a educação crítica de línguas. E aí, passar rapidamente sobre algumas definições, né? Então, que eu acho que são válidas, mas tenho certeza que muitos já leram, a Pedagogia Crítica de Freire e depois relida por Giroux, que critica o conceito bancário de educação, e o que eu acho interessante nessa segunda linha, que ela tem sido reinterpretada pelo ensino de língua inglesa, ou de línguas estrangeiras, ou de ELT, English Language Teaching, ou de línguas estrangeiras. Né? E aqui uma imagem, né, sobre a pedagogia crítica que eu gosto bastante, que é essa ideia do jug and mug, né, o jarro e a caneca, onde você vê o aluno como uma caneca e nós, os educadores, como jarros que vão e depositam o conhecimento nessas canecas. Né? E aí, uma citação sobre o letramento crítico, ou os letramentos críticos de Luke and Peabody, que marca, né, essa conciliação dos interesses educacionais, engajando com possibilidades de tecnologias de escrita e outros modos de inscrição que oferecem, que se conectam com a mudança, com a transformação social, a diversidade cultural, a equidade econômica e o descompasso político. Né? Então, aqui, essa ideia de que os letramentos críticos eles estão preocupados, então, de uma educação engajada com esses temas, né? A transformação social, diversidade. Os novos letramentos, então, trazem a contribuição da digitalidade. Então, aqui está essa quote, né? If we extend this argument from literacy to digital literacy, it involves thinking of digital literacy as a shorthand for a myriad of social practices. Conceptions engaging meaning mediated by text, produced, received, distributed, exchanged via digital codification, through blogs, video games, chats, etc. Então, a contribuição, na minha perspectiva, dos novos letramentos é pensar nessa inclusão da digitalidade numa vasta gama de práticas sociais que envolvem
produção, recepção, distribuição de textos via digitalidade, né? Então aí lá embaixo alguns exemplos, como os blogs, videogames, chats, smartphones. Então quer dizer, a gente não pode pensar em letramento ou nos novos letramentos sem incluir essas novas práticas sociais via digitalidade. E os multiletramentos que pensam no significado, meaning is made in ways that are increasingly multimodal. Então, os significados em vermelho aí, ele é visto de uma maneira, ele tem sido visto de maneiras que são cada vez mais multimodais. Então, aqui embaixo, visuais, auditivas, gesturals, né, gestuais, espaciais, etc. Né? Aqui, alguns exemplos desses novos modos de significação, que é linguagem, visual, áudio, gestural, spatial e multimodal, que junta tudo. Né? E aqui esse texto, que é clássico, da Pedagogia dos Multiletramentos, de Copen-Calantzes, onde eles colocam nessa imagem os elementos de design dessa multimodalidade. Então, para eles, essa pedagogia dos multiletramentos, ela deve levar em conta não só o aspecto linguístico, mas os demais. Então, esses três movimentos que eu citei, que são os letramentos críticos, né? Aqui voltando um pouquinho. O letramento crítico, ou no plural, os novos letramentos e os multiletramentos. Então, o que nós, educadores críticos de língua, temos feito é se apropriar dessas teorias. Então, estou citando só três, né, que foram baseadas na pedagogia crítica de Freire, e trazer isso para o ensino e aprendizagem de língua inglesa, que eu tenho chamado, na verdade, de educação por meio da língua inglesa ou educação da língua inglesa mesmo. Então, no caso da pedagogia dos multiletramentos, de gente perceber que não é só o design linguístico, né? Ou seja, não só a forma linguística, a palavra, o texto, ou todas as habilidades linguísticas que deveriam, talvez, ser desenvolvidas nas aulas de língua estrangeira ou na aula de inglês. Mas o áudio, o visual, né, que eu acho que tem sido feito, mas o espacial, o gestural e por aí vai. Né? Se você incluir a digitalidade, isso é colocado, inclusive, de forma integrada, né, que é ali embaixo o multimodal. Então, de certa forma, repensar essa questão, ou repensar o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, trazendo esses elementos. Né? Então, aqui eu coloquei um resumo da pedagogia crítica, o letramento crítico, novos letramentos e multiletramentos. Então, a teoria, né? No caso, eu vou comparando de forma horizontal, a teoria na pedagogia crítica, aqui na primeira coluna, ela critica o conceito de educação bancária, né, o da pedagogia tradicional, e essa é uma interpretação minha, acho que é uma importante divisão aí de conceitos. Os letramentos críticos criticam o letramento tradicional, os processos de alfabetização baseados em abordagens não contextuais. Os novos letramentos incluem a digitalidade e os multiletramentos incluem, ou eles criticam, um único modo de construção de sentidos. Quer dizer, para os multiletramentos, ele é realizado de forma multimodal. Né? Qual seria, então, a pedagogia, ou a ação, a prática pedagógica? Então, na pedagogia crítica, ela focaliza o empoderamento por parte do estudante, do aluno, a conscientização. Na segunda coluna, crítica, o letramento crítico, ele focaliza, ele tem como objetivo essa consciência sociocultural. Nos novos letramentos, essa consciência sociocultural ligadas a novas aprendizagens e ao letramento digital. E os multiletramentos enfatizam os muitos modos de construção de sentido, visual, gestos, oral and linguistic. Aí eu coloquei que eu acho importante ter essa consciência da autocrítica. Então, quais seriam the weaknesses nessa última linha? Quais seriam as fraquezas, então, desses movimentos na minha interpretação? Então, da pedagogia crítica, por exemplo, né, ela não menciona ou não se preocupa com as diferenças de gênero, por exemplo. Né? Nos letramentos críticos, ela
talvez precise um pouquinho de reflexão e reapropriação por ser uma teoria que já tem 97, 2007, 2010, praticamente quase 20 anos. Os novos letramentos, a, talvez a digitalidade, ela é uma parte desses novos, né? Existem vários novos outros letramentos, e no caso dos multiletramentos, essa visão de que ela é conectada bastante com a prática, né? Ela é vista como técnicas, então ela talvez não é vista como uma filosofia, né? Ou uma teoria. Bom, então nós vamos trabalhar na nossa próxima semana, um exemplo, né, de como a gente está vendo a educação a crítica aplicada à Foreign Language Education, a educação de línguas estrangeiras. Então nós vamos ler as orientações curriculares para o ensino médio, que são as OCEM, que foram publicadas em 2006 por Montemor e Menezes de Souza. E essa proposta focaliza um trabalho educacional por meio do ensino-aprendizagem de línguas. Um trabalho que aqui está em vermelho que englobe social awareness, creativity, open mind for new knowledges. Então, essa consciência social, a criatividade e uma mente aberta para novos conhecimentos. Aqui, knowledge, geralmente não tem S, né, mas tem visto bastante teóricos já fazendo essa provocação e colocando knowledges, os conhecimentos. Então, nós vamos ler essas diferenças também. Aqui é um texto de Pennycook, né? E já passando basicamente para o encerramento dessa nossa conversa, quais seriam então os desafios para Critical Language Teaching, né, o ensino de língua crítica, ou The Critical Language Education, educação crítica de línguas? Então, para Morgan, 2013, é justamente o que eu mencionei, que é a praxis, né? Essa junção da teoria e prática. Então, aqui tem esse questionamento. How to connect both linguistic and social-cultural critical practices? Isso é o que a gente vai perguntar, discutir, conversar durante todo esse curso. Então, como conectar ambas as perspectivas linguísticas, socioculturais e críticas, né? E aí eu estou sugerindo, né, baseado em toda essa nossa conversa, que algumas respostas poderiam ser os movimentos críticos, trabalhar nessas brechas ou rupturas, né? Ela envolve também a preparação do educador, do professor. Ela envolve a escolha de materiais, né? Então vocês viram que os meus alunos nesse curso de pós-graduação escolheram filmes bastante interessantes, né? E não somente, se o filme não for interessante, ele não proporciona essa visão crítica, como é que você entra nesse diálogo de forma crítica com esse texto, né, com esse filme. E o repertório. Eu acho muito importante o professor, se ele optar por desenvolver um trabalho de criticidade, um movimento, um trabalho de rupturas, o professor deve ter repertório, né, bastante leitura nessa área, e para que isso se reverta em práticas pedagógicas. Acho que um dos objetivos do nosso curso aqui de letramentos visuais é trazer bastante repertório, né? E o que eu vou focalizar então é como, aqui mais uma sugestão de site, como que ah, a gente pode fazer esse trabalho crítico por meio da visualidade, por meio dos letramentos visuais. E aqui um último slide, tem essa pesquisa do Alan Liu, The Map of Human Knowledge, e ele está falando, né, das bases epistemológicas. E eu estou colocando, para a gente refletir, então, como último pensamento, né, esse paradoxo das humanidades, The Humanities Paradox. E aí eu falo muito da minha área, né, da área de letras especificamente, ou da língua inglesa especificamente, né? Então, esse estudo do Alan Liu é um estudo que coloca todas as humanidades conectadas. Então, para ele, vocês vão ver que todos os pontinhos aqui em vermelho externo são as áreas de farmacologia, de enfermagem, estudos do cérebro. Aqui tem a parte da linguagem, da nutrição. Os em branco são todas os brancos e centrais são as áreas da linguagem, né? Aí vocês vão ver as áreas médicas. Então, a minha interpretação
desse quadro, né, ele mediu todo o conhecimento possível, né, ou a maioria do conhecimento humano, e ele colocou essas interconexões. E aí, todos os pontinhos em branco que envolvem a linguagem, eles estão de forma centralizada no mapa e conectam todas as outras áreas, né? E a minha interpretação desse quadro mostra que, apesar da importância da nossa área da linguagem, das humanidades, né? E vejam que as áreas físicas, médicas, biológicas, elas vão todas em volta das humanidades. Então, apesar dessa centralidade, essa importância, que na verdade nós conectamos todas as outras áreas por meio da linguagem, a gente percebe, por exemplo, em diversas regiões, um declínio, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo, trabalhei muitos anos em Mogi das Cruzes, né, na Universidade de Mogi, e as duas universidades da minha cidade, os cursos de letras encerraram em 2013, 2012, 2013, inclusive os cursos de pós-graduação. Então a gente percebe um certo desinteresse, um certo declínio, claro que envolve as questões sociais, né? Quem é que quer virar professor, etc. Mas eu fico pensando e fazendo essa interpretação nesse paradoxo. Se nós somos uma área tão importante, que conectamos pela linguagem, pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia, as diversas áreas, todas as demais, como que isso está acontecendo? Né? Então, fica aí uma sugestão de reflexão. Uma das reflexões que eu faço é que, justamente, as humanidades, elas, principalmente na minha área, nas letras, né, elas ficaram muito conectadas com o cientificismo e com a linearidade, com o pensamento tradicional. Então, isso é uma das interpretações possíveis, né? E como ela ficou nisso durante muito tempo, por exemplo, o ensino de língua inglesa é focalizado somente no linguístico, que é tão importante, é a base, é o que nós devemos fazer, né? O ensino linguístico o tempo todo. Mas perceber que a sociedade mudou, né? E que as questões, como eu disse, socioculturais, críticas, elas são importantes. E se o professor, as letras e as humanidades não mudaram ou não mudarem, o aluno, ele vem para a gente transformado. Ele vem de uma geração já bastante influenciada pela digitalidade, virtualidade e etc., pelas redes sociais, enfim. Então eu percebo que nós devemos lidar de forma não só prática, pedagógica, teórica, mas de forma filosófica. Começar a pensar que num quadro maior, como é que a gente vai lidar com esse paradoxo de ser tão importante para todas as demais áreas, mas estarmos em declínio, em bastante contexto aí no nosso país. Então, vou encerrar então com uma frase de Paulo Freire e agradecer. O Freire, na Pedagogia do Oprimido, colocou que é digno de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria, sem a qual a prática educativa perde o sentido. Essa força misteriosa, às vezes chamada de vocação, que explica a quase devoção que a grande maioria do magistério nela permanece, e não apenas permanece, mas cumpre, como pode, o seu dever, amorosamente acrescenta. Então, encerro essa nossa conversa com as palavras de Freire. Agradeço, thanks, obrigado. Deixo aí meu e-mail, mas nós vamos conversar lá na plataforma Teleduc, no ambiente Teleduc, com certeza sobre todas essas ideias, ok? Então, muito obrigado. Thank you.